Fala galerinha aí que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor José Maria, da base técnica IEMA Bacelar Portela. Nós estamos gravando essa segunda aula, tá certo? Vocês já tiveram contato com a eletrônica industrial analógica. Já sabemos na primeira aula o que é eletrônica analógica e o que é eletrônica digital, né? Na verdade, o que é analógico? Analógico é tudo que você recebe um sinal, né, gradativo, tá certo? E você tem poucos recursos para trabalhar com esse sinal gradativo. Ou você amplia ele ou você transfere ele, tá certo? Através de ondas. Já a eletrônica digital não, ela vai receber esse sinal, vai digitalizar, vai transformar em sinais, pequenos sinais elétricos, né, e vai fazer com que ele fique codificado, tá certo? Que é o nosso conhecido sistema binário, né? Então, é por isso que a gente consegue transferir foto, transferir imagem, porque todo aquele material se transformou em um código, tá certo? Isso em resumo, tá certo? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu sou o professor da 201. A gente teve contato na 101 com saúde e segurança do trabalho, tá certo? Mas agora a gente está tendo um contato maior com a eletrônica, né? Com a parte técnica, elétrica e eletrônica, tá certo? Saindo um pouco do que é o estudo da segurança, né? Sai um pouco, é um ramo bem diferenciado, mas que é um ramo técnico, né? Você vê o quanto se abre esse leque de informações técnicas, tá certo? Aproveitem, porque o ramo vai aquecer agora, vai se tornar muito mais aquecido. Procure os polos industriais, tá certo? São Luís não tem uma potência como os polos de bem que Pernambuco, Fortaleza, Manaus, que São Paulo, Rio, né? Então, caso seja necessário, procure esses polos. Turma, para que a gente possa iniciar com uma informação muito específica, é melhor a gente ver o geral, né? Ter uma ideia do geral, para depois ser bem mais específico. Então, eu vou fazer essa pergunta que é interessante e que faz parte, tá certo? Faz parte do cenário hoje atual, né? Toda essa eletrônica, ela está sendo mais fácil absorvida pelos meios acadêmicos através do Arduino. Então, o que é o Arduino? O Arduino foi criado em 2005, então bem recente, por um grupo de 5 pesquisadores: Máximo, David, Tom, Julanka e David Mellis. O outro era o David Curratielis. O objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Então, o Arduino, ele tem a capacidade de você misturar peças, misturar componentes, misturar sensores, sem se preocupar com os direitos autorais, né? Se você tem um produto e lança no mercado, os direitos autorais são de você, é seu. Então, a Dell, um software como o AutoCAD, você não pode estar pirateando, né? Você pode levar uma multa, a empresa vai ser notificada. Já o Arduino possibilita você fazer todo esse processo sem correr no risco de sofrer uma sanção, tá certo? Além disso, foi adotado o conceito de hardware livre, que eu acabei de falar, o que significa que qualquer um pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo hardware básico. Assim, foi criada uma placa composta por um microcontrolador Atmel. Então, o microcontrolador, ele é o cérebro do processo, né? O seu computador tem um microcontrolador, o CLP de um quadro elétrico também tem um microcontrolador. Então, todo o processo de automação passa por um microcontrolador. Circuito de entrada e saída, que pode ser facilmente conectado a um computador, e programa via IDE, Integrated Development Environment, ou ambiente de desenvolvimento integrado.
utilizando uma linguagem baseada no CC++, sem a necessidade de equipamentos extras, além de um cabo USB. Certo? Então esse Arduino ele tem entradas analógicas e entradas digitais, tá certo? Depois de programado, o microcontrolador pode ser usado de forma inteligente, ou seja, você pode colocá-lo para controlar um robô, uma lixeira, um ventilador, as luzes da sua casa, a temperatura do ar-condicionado. Pode utilizá-lo como um aparelho de medição ou qualquer outro projeto que vier à cabeça. O que você pode fazer com o Arduino? Você pode automatizar sua casa, seu carro, seu escritório. No caso do carro, essa central que tem dentro dele, que já que dá respostas de combustível, que dá respostas de situação no motor. Então, já existe lá um microcontrolador, tá certo? Você pode até aumentar essa quantidade de microcontroladores com mais informações. Seu escritório, criar um novo brinquedo, um novo equipamento ou melhorar um já existente. Para isso, o Arduino possui uma quantidade enorme de sensores e componentes que você pode utilizar nos seus projetos. Tá certo? Grande parte do material utilizado está disponível em módulos, que são pequenas placas que contêm os sensores e outros componentes auxiliares, como resistores, capacitores e LEDs. Então, além dos sensores, nós temos resistores, capacitores e LEDs, para que ele possa fazer essa leitura do ambiente, né? E crie respostas e após essas respostas ele possa tomar a decisão que a gente criou dentro dos microcontroladores. Então aqui são vários sensores, exemplos de sensores, tá certo? E para aprofundar mais esse conhecimento, eu deixei um vídeo aqui de um engenheiro que o nome do programa é Brincando com Ideias, tá certo? Ele vai dar todo ele vai mostrar na prática o uso do Arduino e reforçar o que a gente está conversando agora, certo, turma? Eu vou partir para o específico, um componente, uma situação de funcionamento, tá certo? Para que a gente possa ter ideia de como aquilo acontece, tá certo? Como é que a gente recebe uma TV, né? Como é que ela recebe aquela informação via cabo, via modem, e ela transforma, digitaliza aquele material e pode transformar pode jogar em outra TV e pode melhorar aquela imagem, então codificar. Então ali existem componentes como sensores, como resistores, transistores, capacitores que vão fazer todo esse processo, e um microprocessador que vai fazer todo esse processo. Então você imagina a rapidez, a agilidade que está acontecendo dentro de um microprocessador, dentro de uma TV. O simples fato de você estar ligando e ela recebendo essas informações via cabo de rede, via ondas, né, através de antena, né? Então a gente vai utilizar uma apostila, Fundamentos da Eletrônica e Eletrônica Analógica, já está no Google Classroom, disponível para vocês. No final desse material aqui nós temos um questionário, que vocês vão passar por caderno, tirar uma foto, salvar no Google Classroom e também me mandar no Zap. Beleza, turma? O sumário dessa apostila tem a apresentação, introdução, física dos semicondutores, estrutura atômica, cristais, dopagem, diodos, polarizações do diodo, componentes lineares, características dos diodos, certo? Linha de carga, aproximações, teste estático do diodo, circuitos com diodos, limitador, associação de limitadores, grampeador de corrente contínua, detector de pico a pico, outros tipos de diodos, diodo emissor de luz, indicador de 7 segmentos, certo? Certo, pessoal? Continuando, fotodiodo, optoacoplador com fotodiodo, diodo Schottky, varistores, LDR, light depende de resistor, resistor dependente de luz, termistores, circuitos retificadores,
retificador de meia onda, retificador de onda completa, retificador de onda completa em ponte, filtros em fonte de alimentação, retificador de meia onda com filtro, retificador de onda completa com filtro a capacitor, retificador em ponte com filtro capacitor. Certo, pessoal? Beleza, turma? Continuando, fotodiodo, o diodo Zener, regulação de tensão, regulador Zener, transistor. Então aqui você já começa a ver, né, componentes que fazem parte de um. Todos esses componentes também estão dentro do microcontrolador, tá certo? Para você ver como esses equipamentos que trouxeram a digital, que trouxeram a ideia de digitalização, que trouxeram o conceito de digitalização para o nosso mundo real, para o nosso mundo cotidiano, tá certo? Estrutura física, símbolo dos transistores, NPN e PNP, conexões do transistor bipolar, características elétricas do transistor, especificações de um transistor de baixa junção, modo de operação como chave, reta de carga, corrente contínua para circuitos transistorados, outros transistores especiais, polarização do transistor bipolar. Então você vê que o transistor, os LEDs, eles são base importante da nossa eletrônica analógica digital, tá certo? Da nossa eletrônica analógica, certo? Conceito da competência. Então vamos começar agora, pessoal. Vamos, certo? Conceito da competência. Formar o profissional com responsabilidade no processo produtivo, com a iniciativa na resolução de problemas, com conhecimentos técnicos aprofundados, flexibilidade e criatividade, empreendedorismo e consciência da necessidade de educação continuada. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma ponte onde vocês vão ter que buscar o aprofundamento desse material através do Google, através de baixar apostilas, tá certo? Porque a tendência de vocês é aprimorar esse conhecimento para que quando vocês chegarem no ambiente de trabalho, vocês consigam ter o domínio ou a certeza que vocês têm a capacidade, tá certo? De aprimorar mais ainda os conhecimentos de vocês, tá certo? Então, a introdução. Este assunto tem como objetivo diferenciar alguns dos mais variados tipos de componentes eletrônicos, concebidos a partir de semicondutores, apontando características físicas e construtivas dos mesmos. Analisaremos também o funcionamento eletroeletrônico destes, a fim de que possamos entender com mais clareza e objetividade o funcionamento de diversos circuitos que empregam tais componentes. Então, esse nome aqui, o semicondutor, ele é a base da nossa eletrônica, tá certo? Qual é a física dos semicondutores? Então, vamos iniciar com a estrutura atômica. A menor porção da matéria é a molécula, que por sua vez pode ser dividida em partes ainda menores, denominados átomos. Então, as moléculas, né, a molécula de água, então, todos os componentes podem chegar a ser reduzidos, tá certo? De moléculas até átomos. A estrutura atômica de diversos tipos de materiais pode ser estudada detalhadamente pela química, não constituindo, entretanto, papel relevante em nosso estudo. Então, os átomos que a gente vê muitos seus estudos na química, aqui também são importantes, porque a base da eletrônica é a condução dos elétrons, né? E os elétrons fazem parte do átomo, tá certo? Certo, turma? Beleza, né? Beleza, Enzo? Uhum. Tá certo. Vamos lá. Contudo, é de fundamental importância entendermos a estrutura do átomo, que é mostrada abaixo pelo modelo planificado de Bohr. Nela, podemos perceber que claramente que o átomo é formado por um núcleo, certo? Um núcleo, contendo prótons com carga positiva e nêutrons com carga nula. Tá certo? Então os prótons e os nêutrons estão aqui dentro no núcleo, sendo que só tem carga os prótons. Os nêutrons não têm carga.
Por isso que ele não interfere na atração. Certo? Certo, pessoal? E girando em órbitas elípticas em torno desse núcleo, os elétrons com carga negativa. Então, em órbitas elípticas, né, nós temos os elétrons, certo? Então, no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, sendo os nêutrons de carga nula e os prótons de carga positiva, e fazendo aqui as suas órbitas não são circulares, são elípticas, ou seja, elas têm uma aproximação e um distanciamento, tá certo? Estamos os elétrons. Beleza? A partir daqui, nós podemos analisar melhor um átomo. Vamos estudar o átomo de silício. Que, gente, o átomo de silício, o silício é a substância, é o componente mais usado na eletrônica, tá certo? Então, se acostume a entender o átomo de silício. Aí que vocês vão fazer aquela analogia, aquela ponte com o Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, tá certo? Por quê? Porque com a produção, com o volume de silício, né, desse componente silício, dessa matéria-prima, é que vai ser fabricado os microcontroladores, microprocessadores, computadores. Então, toda a parte eletrônica é constituída, em sua maioria, é feita de silício. Beleza, turma? Então, aí a ideia do silício, Vale do Silício. Tá certo? Níveis de energia. Cada camada ou órbita pode ser representada em um gráfico como sendo níveis de energia, onde os elétrons distanciam do núcleo a raios proporcionais à força de interação mútua entre eles e o núcleo. A figura 1.2 ilustra o que foi descrito. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Os elétrons estão distribuídos, né? Estão distribuídos em distâncias, através das órbitas. Então, os átomos, os elétrons das últimas camadas, e temos elétrons mais próximos, tá certo? E dependendo do número atômico do átomo, a gente tem essa divisão em camadas, tá certo? É como visto aqui, ó. Órbita 1, nós temos uma quantidade de elétrons. Órbita 2, outra camada. Órbita 3, outra camada. Então ele chama de nível de energia. Quanto mais próximo, mais energia, mais atração. Essa energia é chamada de atração também. Mais atração, e os mais longínquos, os que estão mais distantes, têm uma atração menor. Certo, pessoal? Então, quando houver uma atração, quando houver uma perda de elétron, isso ocorre nas últimas camadas. Beleza, turma? E o que é bandas de energia? As bandas de energia são órbitas controladas por cargas de átomos adjacentes. A banda de energia mais externa do átomo é denominada de banda de valência, local onde ocorrem as reações químicas. Então, as reações químicas ocorrem na última camada, na última banda de valência, na última banda de energia. Os átomos que têm 4 elétrons na última camada de valência são denominados semicondutores. Então, o silício, que tem 4 elétrons na última camada, ele é denominado semicondutor, tá certo? Podemos citar como exemplo o átomo de silício e o germânio. Então, o germânio e o silício, eles têm essa mesma característica de ter 4 elétrons na última camada, certo? Que tem um número atômico igual a 14 e 32, respectivamente. Então, banda 1, banda 2, banda 3 de energia, tá certo? Essas energias dependem do distanciamento entre os elétrons e das camadas, tá certo? Beleza, pessoal? Top? Então tá bom. Então vamos ficar por aqui. Vocês têm o vídeo para assistir, tá certo? Um vídeo muito legal do professor falando sobre o que é Arduino, tá certo? Então você vai ver de uma maneira geral a eletrônica e também vai se aprofundar aqui especificamente nos componentes, tá certo? O que é o átomo? Né? É um sistema energético estável, eletricamente neutro, que consiste em um núcleo denso, positivamente carregado, envolvido por elétrons. Então o átomo é o próton e o nêutron envolvidos por elétrons, tá certo? Então, aqui é o questionário, a primeira, segunda, terceira e quarta questões, tá certo? Aqui a terceira e quarta já respondida, já com gabarito, para vocês não se perderem. Eu deixei aqui dicas
para vocês terem um estudo melhor, mais eficaz. Escolha um ambiente para estudar, tá certo? Que tenha silêncio, uma boa iluminação. Elabore um cronograma. Gente, sem cronograma você se perde, você acaba se sentindo cansado, você não tem uma rotina, você não tem um foco, tá certo? Quando você escreve, é como se você estivesse fazendo um contrato, você assume aquilo ali, tá certo? Mantenham os estudos dentro de um cronograma e saibam a meta de vocês, o projeto de vida de vocês. Defina metas diárias, então tenha metas diárias. Chegar ao final do dia, eu fiz isso, isso e isso. Ajudei mamãe, ajudei papai, mas também estudei. Aproveite pequenos intervalos para repassar o conteúdo, tá certo? Se tiver um tempinho, aproveite para rever aquele conteúdo que ficou meio em dúvida, tá certo? Então, todas essas dicas são bem-vindas e são importantes para que você tenha, né, seja mais eficaz e chegue ao êxito, né? A conquistar o que vocês querem, o que vocês estão pretendendo. Então, muito obrigado. Vamos nos ver em breve, com certeza. Estamos esperando só essa pandemia terminar. Se, independente da pandemia, o material está aí, vamos correr atrás. O professor tira a dúvida. Então, só cabe a vocês aí manter esse ritmo. Tá certo? Então, deixar um motivacional aqui para vocês. Nunca desista de um sonho só por causa do tempo que você vai levar para realizá-lo. O tempo vai passar de qualquer forma. Então, busque esse tempo, aproveite esse tempo para quê? Se dedicar aos seus estudos, tá certo? Que a vaga vai aparecer, as oportunidades com certeza vão aparecer. Muitas ou poucas, mas vão aparecer, tá certo? Um abração, é bom revê-los e até mais.